Pessoal, bom dia a todos, tá bom? Eu vou iniciar fazendo oração. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer por estarmos aqui vivos, dependentes da tua graça, dependentes, Senhor, do teu grande amor. Nos abençoe nesta manhã, neste dia, que as palavras que venham ser ditas aqui venham ser somente tuas e que possamos sair daqui com um aprendizado, com exemplos e com lições de vida. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, dando continuidade às aulas que estamos tendo nesse mês, desses 2 meses, junho e julho, sobre os discípulos, hoje vamos falar de 2 discípulos. Esses 2 discípulos acontecem poucas coisas com eles que são relatadas na Bíblia. Então, o autor do livro então condensa os dois em um só capítulo, mas são 2 discípulos extremamente importantes para a nossa vida. Desses 2 discípulos, nós podemos tirar várias lições. Lições que vão ficar em nossas vidas e lições que são exemplos de fé, a fé cristã. Deixa eu colocar aqui o modo de exibição. Quem são esses 2 discípulos? Alguém consegue identificar quem são esses 2 discípulos com esse meu texto inicial? Um é Judas e o outro são 2. Quem mais? Um cuja profissão lhe avilta e a má fé lhe dá, faz do dinheiro seu Deus e do seu Deus sua vergonha. O segundo fez de sua razão soberana do coração. Ouvir não lhe era suficiente, precisava ver, tocar, sentir, para assim crer. 2 homens comuns, carregados de fardos pesados, encontrarão no Mestre a leveza da alma transformada. Isso, Lícia. Mateus e Tomé. Daqui a pouco eu falei com os Judas também, Falam em dinheiro. Mateus e Tomé. Hoje vamos falar sobre Mateus. Mateus era publicano, coletor de impostos, trabalhava diretamente com dinheiro. E o Tomé, ele é bastante conhecido como o discípulo incrédulo, Até hoje nós temos aquele epiteto, ver para crer, Ver para crer. Eu sou que nem Tomé, eu só acredito vendo. Então, 2 discípulos que a própria Bíblia, como eu falei, não vai relatar muitos acontecimentos com ele, não é como Pedro, como Tiago. Mas o pouco que é relatado na Bíblia sobre eles é suficiente para nos ensinar muita coisa sobre esses 2 discípulos. Então, o primeiro discípulo é Mateus. Mateus era coletor de impostos, acho que a maioria sabe disso. Eu vou tomar muita água porque, desse tempo frio, minha garganta está muito ruim, eu sou alérgico, eu fico... Então, eu peço perdão, porque eu vou beber sempre água, um golinho só para poder molhar minha garganta. Mateus, dos cálculos dos impostos, a pena do Evangelho. Essa pintura aí é uma pintura desse artista, Caravaggio. As pinturas dele são bem interessantes. Ele tem o seu acervo é mais voltado para essa parte dos apóstolos. Ele tem pintura de Paulo, de Pedro. E aqui ele fez uma pintura sobre a inspiração de Mateus, porque Mateus ele era considerado na igreja como o apóstolo que foi inspirado, como se Deus pegasse a mão de Mateus e escrevesse o seu evangelho. Não é à toa que o evangelho de Mateus era o evangelho mais lido e mais conhecido na igreja primitiva. É tanto que Mateus é o primeiro evangelho. Aquela cronologia dos evangelhos lá na Bíblia não quer dizer que Mateus foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi o de Marcos. Mas o Mateus era tão conhecido, a sua escrita era tão profunda, que ele era o evangelho mais lido nas igrejas primitivas. Por isso que ele é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Então Mateus ele tem essa fama na igreja primitiva de ser o apóstolo que, como se Deus pegasse a sua mão e escrevesse aquele evangelho. E nós vamos perceber no decorrer da aula que realmente existem alguns fatos que só existem no seu evangelho. Nós vamos estudar um pouco da sua biografia, as lições que Mateus passa para nós e, por fim, uma conclusão sobre a sua vida. Mateus. Mas o que significa o nome de Mateus? Mateus ele tinha 2 nomes, ele é chamado de Mateus e também Levi. Vamos abrir a Bíblia aí em Mateus 9:9. Mateus 9:9. Isso. Então,
a Bíblia já fala sobre o chamado de Mateus e fala a sua profissão, a sua ocupação. Mateus era um publicano. O que era um publicano? O publicano era um coletor de impostos. E como é que funcionava a coletagem de impostos naquela época? Então, vocês sabem que naquela época, a Jerusalém, toda aquela região de Jerusalém, né, aquela região do Oriente Médio, onde nasceu Cristo, onde ele fez seus milagres, era dominada pelo Império Romano. Né? Roma dominava aquela parte, aquela região. Então, era necessário que aqueles habitantes pagassem impostos a Roma. Né? Como hoje nós pagamos impostos ao governo federal, ao municipal, ao estadual. Então, eles pagavam impostos. E, de certa forma, o que é que acontece? Roma não tinha pessoas, não tinha cidadãos suficientes para estar enviando para essas regiões. Então, muitas das vezes, o Império Romano, ele cooptava os próprios judeus para serem esses coletores de impostos. Então, você imagine aí, você faz parte de uma população, você é judeu, né? Você é judeu e você foi cooptado, né? Você foi... seja por convite, seja por obrigação, você agora vai coletar os impostos dos seus parentes, dos seus amigos. E qual era o problema nisso? O problema era que muitos coletores de impostos, a grande maioria, eram corruptos. Então, os coletores de impostos, eles cobravam impostos de mercadorias que entravam e saíam. Eles cobravam impostos de cartas. Então, se você fosse enviar uma carta para outra pessoa que tivesse na região, você pagava o imposto. E como é que funcionava essa arrecadação de impostos? Eles fixavam em pontes e estradas, os coletores, e quem passasse naquela região teria que pagar um pedágio, um imposto. Então, veja só, e nesse pagar um imposto, um pedágio, vamos falar assim, do jeitinho brasileiro, às vezes esses coletores, eles... de forma arbitrária, eles cobravam mais do que o permitido. Ou, às vezes, eles davam uma ajudinha para algumas pessoas e para outros não davam ajudinha. Como nós vemos muito hoje isso, não é verdade? Às vezes, acontece muito, principalmente, eu sei de casos, né, em que você está dirigindo numa BR, ali você vai ser multado, você é pego por uma autoridade policial e você dá um dinheirinho ali para não se levar uma multa, né? Então, acontecia muito isso. Então, essas pessoas que eram coletores de impostos, eles eram o quê? Mal vistos pelos judeus. Pior ainda, se essa pessoa fosse o quê? Um judeu. Um judeu que estava cobrando imposto, né, do próprio povo. Então, Mateus era um judeu. Mateus, ele cobrava imposto do seu próprio povo. Então, isso lhe fez ganhar uma má fama, né? Ele não tinha, assim, não era bem visto pelo povo judeu, justamente porque era um cobrador de imposto naquela época. Então, nós já temos um primeiro panorama da vida de Mateus. Mateus, com certeza, era uma pessoa que não tinha muitos amigos judeus. Mateus era uma pessoa que, com certeza, pudesse ser, aqui eu não vou supor, né? Eu vou supor, na verdade, que ele não frequentasse tanto a sinagoga. Por quê? Porque ele tinha essa má fama e ele era julgado por ser um cobrador de impostos. Bem, e aí o que acontece com Mateus? Jesus vai chamá-lo, né, para ser seu discípulo, como foi lido aqui em Mateus 9:9. E o que é que Mateus faz? Mateus, de forma abrupta, Mateus, de forma assim, repentina, ele fala, ele vai. Ele nem pensa duas vezes, ele vai para essa chamada. Então, nós também tiramos uma segunda lição desse chamado de Mateus. Mateus, com certeza, já conhecia sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus chama ele já vai de pronto. Ele nem pensa duas vezes, quem é essa pessoa? Porque essa pessoa quer comigo. Ele vai. Então, Mateus já conhecia Jesus. Isso é fato. E por ele conhecer Jesus, ele nutria, de certa forma, uma esperança de que Jesus fosse realmente o Messias. Que Jesus fosse mudar a sua situação. Já que a situação de Mateus não era uma situação muito boa para a região que ele vivia. Então, eu só vou ler um texto aqui do próprio livro, tá bom? Só para frisar mais essa parte de que
que Mateus, por ser um cobrador de impostos, não era bem visto pelo povo judeu. Mateus era, evidentemente, um coletor de imposto de menor grau, pois trabalhava na coletoria, onde tratava diretamente com o público. Tem esse detalhe também que eu ia acabando de esquecer. Ele cobrava imposto diretamente do público, porque tinha aqueles que cobravam dos governantes, né? dos governadores daquela região. Mas Mateus ele trabalhava diretamente com o público, então ele lidava com a pessoa. Qualquer judeu de bem e em sã consciência jamais escolheria ser um coletor de imposto. Então, se Mateus escolheu ser um coletor de imposto, a Bíblia não vai dizer por que ele escolheu. Aí pode fazer várias conjecturas, mas não há nenhum relato que vai dizer por que Mateus, sendo judeu, escolheu ser coletor de imposto. Uma profissão tão aviltante, uma profissão tão assim, odiosa pelos judeus. Isso não vai, nós não sabemos por quê. Mas ele era um coletor de impostos e, com certeza, ele conhecia Jesus e ele, por aceitar o chamado de Jesus, mostra que ele queria uma mudança em sua vida. Que ele sabia que aquela pessoa que o tinha chamado era o Messias e que ele queria uma transformação de vida. Ou seja, ele já estava cansado da sua vida. Isso nós podemos depreender do texto. Mateus já estava saturado da sua vida. Quem sabe as injúrias que ele sofria por fazer isso, as perseguições que ele sofria por fazer isso. Quem aqui assistiu aquela série The Chosen, eles conseguem retratar essa vida de Mateus bem interessante. Porque Mateus, ele é um coletor de impostos, ele vai cobrar o imposto a Pedro. Isso estou falando da série, tá, pessoal? Essa é a série, da ficção. E nisso, Pedro já cria uma certa rixa com Mateus. Porque Mateus é judeu e Mateus é cobrador de impostos. E quando Mateus ele diz sim ao chamado de Cristo, na série, vocês vão perceber que durante um longo período, o Pedro ele tem um certo bloqueio com Mateus. Ele não gosta do Mateus, ele evita Mateus. Por quê? Porque Mateus era judeu e cobrador de impostos. A série conseguiu captar essa parte da vida de Mateus, dele ser um cobrador de impostos e ser, com certeza, consequentemente, uma pessoa que não era vista com bons olhos pelos judeus. Ele havia, sem dúvida alguma, se afastado não apenas do seu próprio povo, mas também do seu Deus. Afinal, tendo em vista que não podia frequentar a sinagoga e era proibido de oferecer sacrifícios e adoração no templo, na realidade encontrava-se em pior situação que o gentil, como eu falei a vocês aqui. Mateus, por ter essa fama, por fazer isso com o seu próprio povo, ele era o quê? Desprezado. Né? Ele era como se ele fosse repulsivo, um leproso, as pessoas não queriam contato com ele. Então, consequentemente, vai ser um fato de que ele não frequentasse a sinagoga, que ele não oferecesse sacrifício. Então, ele era um judeu que não oferecia sacrifício, que não vivia a sua religião. Né? Então, assim, por coletar impostos, isso fez com que ele se afastasse da sua religião. Justamente por esse preconceito que os judeus tinham com ele. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, vocês podem falar. Eu vou correr um pouco hoje, porque eu vou falar de 2 apóstolos, tá certo? Então, eu estou correndo um pouco, mas vocês, olha, isso aqui, vocês podem falar e eu paro. Missão evangelística. A missão evangelística, isso aqui é da tradição, tá bom? Isso aqui não está na Bíblia. Quando a gente fala tradição, o que é tradição? Tradição é tudo aquilo que vai falar que não está na Bíblia, que não tem fatos concretos. Né? Tradição é aquilo que você fala de boca a boca. Então, assim, a tradição é o quê? É o que os primeiros cristãos dizem. E vai passando de boca em boca, e isso é chamado tradição. A tradição vai falar que Mateus ele foi pregar na Etiópia, em uma cidade chamada Nadabé. E lá ele viveu 33 anos convertendo os seus habitantes. Então, isso é a tradição que fala. Né? Não há registros históricos e nem bíblicos sobre isso. Mas é a tradição que fala sobre isso aqui, que ele foi para a Etiópia e lá ele ficou 33 anos pregando para aquela população. Seu martírio. A tradição também fala que ele foi morto à espada por um carrasco do rei da Etiópia, após Mateus censurar seu plano de se casar com uma virgem dedicada ao Senhor. Então, a tradição vai falar que Mateus
ele confrontou um rei daquela época. Esse rei queria se casar com uma mulher, e essa mulher estava dedicada ao Senhor. Ou seja, ela não queria se casar com ninguém. Mas esse rei queria possuir essa mulher. Então Mateus foi lá e confrontou esse rei. Disse que ele não podia fazer isso. O rei, com raiva de Mateus, indignado, mandou um carrasco dele matar Mateus. E Mateus foi morto à espada. Isso é o que fala a tradição. Bom, agora vamos falar sobre as considerações. As considerações eu trato como as lições que Mateus tem a nos ensinar sobre as suas breves passagens na Bíblia. Ainda em Mateus 9, alguém, por favor, lê o verso 10, por favor. Já foi lido o verso 9, né? Uma breve passagem lá em Mateus 9 fala que Mateus, ele responde a esse chamado de Cristo de forma rápida, né? E de forma assim, de uma prontidão. E também vai dizer que após ele aceitar esse chamado, ele faz um banquete em sua casa e chama Jesus, os discípulos de Jesus e alguns convidados de Mateus. Quem eram esses convidados de Mateus? Não eram os judeus. Assim, não eram os judeus assim que frequentavam a sinagoga, com certeza. Não eram os mestres da lei, com certeza. Eram as pessoas que mais Mateus tinha contato. Ora, se Mateus, por ser um cobrador de impostos, ele tinha uma má fama, ele não tinha amigos judeus, os amigos de Mateus vão ser quem? Justamente os gentios. Vão ser aquelas pessoas mais também desprezadas. Vão ser outros publicanos, vão ser samaritanos. Né? Então, dá a entender que esse banquete que Mateus vai fazer logo após ao seu chamado, é com pessoas realmente que precisam da salvação. E é interessante que nesse banquete que Mateus promove, Jesus vai falar alguns ditos justamente sobre a salvação do perdido. Né? Vamos daqui a pouco ler. 3 considerações. A primeira é a prontidão e a obediência. Por quê? No instante em que Cristo o chamou, ele abandonou seu ofício de fiscal aduaneiro e, sem temer seus senhores, deixou as listas de impostos inacabadas para juntar-se completamente a Cristo. Primeira lição que nós aprendemos com Mateus, que serve para nós como exemplo, é a prontidão e a obediência. Porque o chamado de Mateus foi um chamado muito rápido. A Bíblia nos diz que Cristo o chamou e imediatamente ele não pensou 2 vezes, ele não titubeou, ele falou que ele foi. O que é que isso nos ensina? Isso nos faz refletir sobre vários assuntos, vários temas da nossa vida cristã. Vamos passar para o nosso plano agora. Eu vejo Mateus com essa prontidão, com essa obediência, agora eu passo para o meu plano hoje, atual. O que é que isso me ensina? O que é que essa atitude de Mateus nos ensina sobre essa rapidez? Sobre, sem questionar, esse seu voluntarismo em ir, de forma imediata, servir a Deus. O que nos ensina? Será que Mateus, ele pensou nas suas preferências, quando Cristo chamou? Será que Mateus pensou assim, e o dinheiro que eu coleto? E o que eu ganho? Porque assim, os coletores de impostos, eles tinham uma vida um pouco melhor que a dos outros. Uma vida mais confortável do que os demais, porque ele trabalhava com o dinheiro, eles tiravam uma parte desse dinheiro para eles. Então, será que Mateus, quando foi chamado, ele pensou assim, e minha vida vai mudar? Meu conforto vai mudar? Ele pensou nisso? Ele não pensou nisso. Então, as preferências de Mateus não foram preferências materiais. Ele não pensou assim, porque ele podia ter pensado, não, ele já conhecia, de certa forma, Jesus. Ele ouvia falar dele. Bom, se eu for ser um discípulo dele, eu vou ter que deixar minha casa, eu vou ter que andar, perambular com ele aí por as regiões, eu não vou ter onde reclinar minha cabeça, onde comer. Ele pensou nisso porque ele tinha tudo isso, ele tinha todo o conforto em sua casa. Será que ele pensou nisso? Ele não pensou nisso, que ele foi. Será que ele pensou na sua capacidade? Tipo assim,
Será que eu sou capaz de ser um discípulo dele? Será que eu vou ter, postura? Será que eu vou saber ser um discípulo do Mestre? Ele pensou em suas capacidades? Também não. O que Mateus fez foi tomar uma atitude certa na hora certa. Isso para nós, nós podemos tirar desse texto que nós precisamos, na maioria das vezes, tomarmos decisões de responsabilidades. E decisões que não venham ser duvidosas. O que é que eu estou falando aqui, para ficar mais claro? Muitas das vezes, nós estamos chamados para algo. Eu não estou falando simplesmente aqui na igreja, né? Na nossa vida secular, aqui também na igreja, nós somos chamados para algo, para fazer algo. E nós deixamos essa ocasião escapar de nossas mãos. Sabe por quê? Porque nós temos medo de assumir responsabilidades. Nós temos medo de não sermos capacitados para isso. E nós também temos medo de mudanças. Nós temos medo de perder o que já temos, que talvez tomar aquela decisão vai fazer com que eu perca o que já tenho. Eu digo por mim, eu sou uma pessoa muito cautelosa, eu sou uma pessoa que eu detesto mudanças, sabe? Aí, mudança para mim é uma coisa assim, muito difícil de acontecer. Eu gosto muito de rotina. Mas eu sei que muitas vezes eu preciso tomar uma mudança, eu preciso rasgar esse meu medo e falar, não, eu preciso tomar essa postura. Eu preciso assumir essa responsabilidade, porque se eu não assumir, vai ser pior para mim. Porque se eu não assumir, eu vou perder essa oportunidade. Então, Mateus, quando ele recebe o chamado de Cristo, ele não pensa duas vezes, ele segue, é porque ele sabe que aquela era a sua oportunidade de o quê? De mudar a sua vida. A oportunidade por quê? Porque Mateus já estava, digamos assim, eu vou conjecturar, exausto, cansado da vida que ele tinha, da vida sempre andando nas sombras, escondido, uma pessoa que não tinha amigos, uma pessoa que queria servir a Deus, mas não podia, por causa da sua profissão. Então, a primeira lição que temos com Mateus é a sua prontidão e obediência. Precisamos também estar disponíveis, precisamos às vezes, em situações, abrir mão e dizer sim, vou fazer isso. Não, eu topo fazer isso. Não, eu assumo isso. Isso é assumir responsabilidades, e Mateus nos ensina isso. A segunda lição de Mateus é sobre a sua generosidade. Generosidade. Mateus 9,10 vai falar que ele fez o quê? Um banquete. Então, Mateus, ele não só assume a sua responsabilidade, ele não só diz sim a esse chamado, como ele vai lá e faz um banquete para Jesus e seus discípulos. Preste atenção, como eu falei, Mateus, ele tinha algumas condições financeiras melhores que os outros judeus. Então, ele fez um banquete, porque ele tinha acesso a comidas melhores, certo? A pratos bem mais saborosos. Então, ele faz o quê? Ele promove um banquete em sua casa. E isso nos mostra o quê? A sua generosidade. Então, Mateus também era uma pessoa generosa. Ele faz um banquete, ele chama Jesus, chama os seus discípulos e ainda chama os seus amigos publicanos, né? E que não eram bem vistos pelos judeus. Pois logo serviu ao Salvador uma grande refeição em sua casa. Refeição que foi grande não apenas porque foi farta, mas porque também estava recebendo a Cristo. E de Cristo, nesse momento, ele recebeu grandes ensinamentos, como eu falei a vocês. Olha só o que é interessante. Quando Mateus promove aquele banquete, aquela fartura de alimentos, aquele momento, Jesus está com os seus discípulos, com Mateus e com alguns amigos de Mateus. Esses amigos de Mateus não eram bem vistos pelos judeus. Digamos assim, uma palavra mais baixa, era como se fosse a escória. Era como se fosse pessoas perdidas, pessoas que não têm valor. O que é que Jesus faz nesse banquete? Jesus vai proferir alguns dos seus ditos específicos para essas pessoas, e que até hoje são importantíssimos, como por exemplo, não são os saudáveis que necessitam de médicos. Quero misericórdia e não sacrifício. Perceba que Cristo, nesse banquete, ele percebe as pessoas que estão lá presentes. E ele vai falar, claro que Cristo era o próprio Deus, ele vai falar justamente sobre a salvação dos gentios.
A salvação daquele que está perdido, a misericórdia. Ele quer misericórdia, não sacrifício. Aquele momento foi propiciado por Mateus. Aquele banquete generoso foi propiciado por Mateus, em que Cristo proferiu essas palavras. Se Mateus não tivesse proferido ou promovido esse banquete, será que teríamos essas palavras na Bíblia? Será que Jesus teria essa oportunidade de falar essas palavras? Então, a segunda consideração é a sua generosidade. A última consideração é a sua humildade. Por que humildade? Porque Mateus, ele em momento algum escondeu que era um publicano. Ele em momento algum escondeu a sua condição. Então Mateus, ele tinha uma condição vergonhosa, que era o que? Publicano. E ele sempre deixou bem claro isso, que eu sou um publicano. Eu cobro impostos do meu povo. Eu cobro impostos daqueles que eram meus amigos, que eu conheço. Eu tenho uma profissão vergonhosa. Em momento algum ele deixou de descrever isso. Por quê? É tanto que os outros evangelhos, quando vão falar dos discípulos, eles falam Mateus, o publicano. Mateus, o coletor de impostos. O epiteto de Mateus, para deixar bem claro quem ele era. Ou seja, em momento algum Mateus tentou esconder a sua origem, quer dizer, a sua profissão. Isso nos mostra também a sua humildade. Mateus era uma pessoa que humilde. Se Mateus quisesse, nós poderíamos pensar que Mateus poderia agir de forma colérica. Ele poderia achar assim, eu sou a vergonha de vocês, então eu vou cobrar mais impostos. Eu vou ser mais rude com vocês. Mas não, ele sempre permaneceu nessa sua humildade. Essa é a terceira consideração de Mateus, que é a sua humildade. Nem vou ler esse texto, viu, pessoal? Faltam 30 minutos. Bom, e qual vai ser então o maior legado que Mateus nos deixa? Vamos lá recapitular aqui Mateus, tá bom? Que eu estou encerrando Mateus para entrar em Tomé. Poucas passagens vão retratar Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Mateus não era bem visto pelos judeus. Mateus era uma pessoa que não tinha muitos amigos. Mateus conhecia Jesus. Jesus chama Mateus. Mateus não pensa duas vezes, segue a Cristo. Mateus faz um banquete generoso para Cristo. Mateus mostra a sua humildade. Esse é o ciclo, vou falar assim, ciclo de vida, porque é só o que temos de Mateus na Bíblia. Esse é o seu arco, né, de história na Bíblia. Então como eu falei das considerações, nós temos essas considerações sobre Mateus, sobre a sua prontidão, sobre a sua obediência, sobre a sua generosidade e sobre a sua humildade. Mas o maior legado de Mateus, sem sombra de dúvida, foi o seu evangelho. Como eu falei aqui no início da aula, o evangelho de Mateus, ele é significativo demais. Há passagens no seu evangelho que não estão nos outros evangelhos. Então, assim, e o interessante, que Mateus, ele pouco se retrata, praticamente não se retrata no seu evangelho. Ele nem sequer se intitula como aquele que escreveu Mateus. Algumas passagens que estão só presentes no seu evangelho mostram que Mateus, ele tinha um olhar diferente sobre as coisas que Cristo fazia. É interessante quando você vai estudar os evangelhos. 2 apóstolos escreveram o evangelho, que foi quem? Mateus e João. O João escreve um evangelho totalmente diferente dos demais, né? E o Mateus, ele escreve o seu evangelho com outro olhar, porque quando um evangelista escrevia o seu evangelho, né, os ditos, os fatos que aconteciam com Jesus, ele dá o seu olhar naquilo ali. Ele vai escrever as coisas que para ele foram marcantes, as coisas que para ele são tão importantes que precisam estar escritas ali. E um autor é assim, queira ou não, os evangelhos, os evangelistas são autores, são escritores, queira ou não.
E todo escritor, qualquer escritor, ele imprime a sua marca nos seus textos. Ele coloca o seu olhar no seu texto. Por mais que eles sejam inspirados por Deus, ali está a sua personalidade também escrita. É difícil você encontrar um autor que vai escrever de forma tão técnica que ele vai sumir no texto. Não. Então, quando o autor escreve um texto, você consegue ver o autor ainda ali naquele texto. E é por isso que o maior legado de Mateus, com certeza, é o seu evangelho. Há um conjunto significativo de elementos que ocorre apenas no evangelho de Mateus. A adoração dos magos, a fuga para o Egito, o massacre dos inocentes, o sermão da montanha. Meu Deus, o sermão da montanha. Olha aí. Só em Mateus encontramos certas imagens que se tornaram proverbiais, como as pérolas jogadas aos porcos, ou a separação de trigo e joio, ou de ovelhas e cabras. Só em Mateus é que Jesus diz que não é 7 vezes que devemos perdoar, mas 70 vezes 7. Olha que interessante. Só em Mateus é que Pedro tenta caminhar sobre a água, ou Judas se enforca, ou Pilatos lava as mãos. Só em Mateus as 10 virgens são impedidas de assistir à boda. Então você vê que Mateus ele vai imprimir o seu olhar, ele vai ver tudo o que está acontecendo sob os seus olhos. E ele vai escrever aquele evangelho. Ele sabe o que ele está escrevendo porque ele sabe que são palavras que Deus está colocando ali para que ele possa escrever e que são palavras que vão durar eternamente, que é o que nós vemos hoje. Então é isso, o maior legado de Mateus, a minha consideração, é o seu evangelho. E como eu falei no início da aula, o evangelho de Mateus era um dos evangelhos, o evangelho mais lido na igreja primitiva. Respirar aqui. Alguém quer endossar? Quer falar alguma coisa? Se não tem nada a falar, então vamos passar para o próximo. Cala-se para sempre. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, certo? Agora vamos falar sobre esse apóstolo. Esse aqui, ele é muito conhecido por sua passagem, né, de incredulidade. E ela é interessantíssima, tá bom? O Tomé. A história de Tomé e o que fizeram dele é um fato bem interessante, tá bom? Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui a apresentação. Tomé, vamos lá. Tomé, do ceticismo à fé. Né? Eu coloquei mais outra imagem daquele autor. Essa imagem é bem interessante, mostra a incredulidade de São Tomé, em que ele toca, né? Ele vai lá e enfia o dedo na chaga de Cristo para saber se ele está vivo. Então, o Tomé, ele é bastante conhecido, até para quem não é cristão, justamente por sua frase, né? Pelo aquele acontecimento, em ver para crer. Até hoje nós temos esse ceticismo, ver para crer. Né? Eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver para crer. Mas quem foi o Tomé? Vou falar sobre sua biografia, sobre suas lições e, por fim, vou dar uma conclusão, tá bom? Bom, Tomé, do ceticismo à fé. Tomé, ele figura no imaginário do Ocidente como sinônimo de pouca fé, ou até mesmo de segurança, de racionalidade. O Tomé ele sempre está assimilado como aquele homem que é racional. Não, que ele pensa 2 vezes, diferente de Mateus, né? Ele é aquele que pensa 2 vezes, é aquele que, antes de tomar uma decisão, antes de acreditar em algo, eu preciso checar os fatos. Hoje, nos tempos de fake news, temos que ser que nem Tomé, temos que ser, e principalmente nos tempos de IA, né? As IA faz cada coisa agora aí que você precisa ser que nem Tomé. Eu preciso checar os fatos para saber se isso é verdade. Então, Tomé, ele tem essa figura no nosso meio, e assim eu falo no meu ocidente, assim, na nossa cultura, do homem que não crê, do homem que é incrédulo, mas muito pelo contrário, Tomé, depois desse acontecimento, foi um homem que mudou a sua fé. E nós vamos ver isso na aula de hoje. Nomes e fatos curiosos de Tomé. Tomé é um dos 12 apóstolos, como lemos em Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:15. Eu não vou ler essas passagens, porque depois eu vou ler outra passagem mais interessante sobre Tomé. Então lá está escrito, né? As passagens que falam de Tomé só são para dizer assim, e estes eram os discípulos de Cristo, tal, Tomé, tal, Tomé. Estas são as passagens que falam de Tomé. Quem vai falar mais um pouco de Tomé, na verdade, em 3 versos,
é João. Tá? No Evangelho de João, há 3 passagens que traduzem para o grego o nome semítico de Tomé para a palavra grega gêmeo, dídimo. Vamos abrir agora a Bíblia aqui, João 11:16. João 11:16. João 20:24, João 21:2. Um abra, por favor, em 11:16, o outro em 20:24 e o outro em 21:2. Eu não sei vocês, mas eu fico péssimo nessa fase, nesse clima de Paulo Afonso. Péssimo. Eu tenho um problema de... isso aqui só é alergia, só alérgico. E aí eu tenho que tomar aqueles remédios que dá sono. Então, assim, para mim é pior, não posso. Eu tomo só à noite, mas eu fico péssimo o dia inteiro. E eu detesto essa fase de Paulo Afonso. Eu prefiro o calor mesmo. João 11:16. Quem abriu aí, por favor, leia. Então, o João, ele dá outro nome também a Tomé, dídimo, que é gêmeo, né? Na língua semítica, gêmeo. E aí, um fato curioso de Tomé. Logo no início da igreja primitiva, quando o cristianismo estava se expandindo, iam surgindo também algumas heresias com o cristianismo. Né? Então, o cristianismo ia crescendo, é como hoje, né? Vai crescendo, algumas pessoas começam a ter suas próprias ideias, suas próprias interpretações, e aí vão surgindo algumas heresias. Dentre essas heresias, que eram heresias antigas, surgiu isso só é a título de curiosidade, tá, pessoal? Surgiu o gnosticismo. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo são várias religiões, os gnosticismos. E eles acreditavam que você conseguia alcançar a salvação pela gnose, porque gnose quer dizer conhecimento, pelo conhecimento. E essa heresia ia se expandindo aos poucos dentro da própria igreja primitiva. E o que é que tem a ver com Tomé? Por João falar que Tomé era dídimo, o gêmeo, e por também, em uma passagem lá de Marcos, falar que Tomé também chamava-se Judas, eles ligaram que esse Judas era aquele Judas que era irmão de Jesus. Né? Na Bíblia fala que Jesus tinha outros irmãos, né? E dentre esses irmãos tinha Judas. Então os gnósticos eles disseram, tem o Judas que é irmão de Jesus, tem o Judas também que é Tomé, que é gêmeo, então Tomé é o irmão gêmeo de Jesus. Então eles criaram essa ideia de que Tomé era o irmão gêmeo de Jesus. Ele era idêntico a Jesus e ele era seu irmão. E nisso eles criaram vários textos apócrifos que falavam que eram chamados os apócrifos de Tomé, que era o seu Evangelho de Tomé, tinha os Atos de Tomé. Eu até li uma vez aqui para vocês sobre o Evangelho da infância de Jesus. Pronto, eles dizem que quem escreveu aquele Evangelho foi Tomé. E é interessante por quê? Porque eles criam isso justamente para poder embasar a sua heresia. E eles vão dizer que Tomé ele é o oposto de Cristo. Enquanto Cristo representava o espiritual, a fé, Tomé representava o natural, representava o homem natural. E aí vai. Eu não vou entrar em detalhes não, mas é bem interessante, eu achei interessante essa ideia do Tomé como o gêmeo de Cristo. É claro que isso é uma coisa assim, né? Uma bagunça, isso aí não tem nem lógica. Mas surgiu essa heresia na época da igreja primitiva. E outra coisa interessante sobre essas heresias é que quando essas heresias elas atacavam a igreja precisava se defender. Então, olha só, de certa forma, essas heresias foram importantes para a igreja. Porque quando elas surgiam, se levantavam homens para combatê-las. Então, por exemplo, uma das heresias do gnosticismo era dizer que Jesus não era Deus. Jesus era apenas uma parte de Deus. Jesus era submisso a Deus. Era apenas uma parte, um enviado de Deus. E isso contaminou muito a igreja. Aí o que aconteceu? Homens, né, inteligentes, de fé, se levantaram e combateram essa heresia. E isso foi importante por quê? Porque aí a igreja começa a construir um corpo de doutrina, para que não venha a ser atacado por essas heresias. É muito interessante a história da igreja primitiva. Então vamos lá. Falamos um pouco sobre Tomé, sobre as suas curiosidades, a missão evangelística de Tomé.
Mais uma vez, a tradição diz que Tomé foi evangelizar na Índia. As várias denominações da moderna Igreja Oriental dos Cristãos, de São Tomé, atribuem suas origens à sua tradição oral, datadas do fim do século II, e alega que ele evangelizou o país. Isso é interessante porque tem uma parte da Índia que lá existe as igrejas de São Tomé. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu descobri, foi acho que ano passado, eu estava pesquisando sobre igreja primitiva, e eu descobri que na Índia existe umas igrejas chamadas Igrejas de São Tomé, que eles alegam que essas igrejas foram evangelizadas por São Tomé. E são várias igrejas que têm esse nome, Igreja de São Tomé. E essas igrejas elas não são católicas, elas têm um rito um pouco diferente da católica, mas elas têm como Tomé o fundador dessas igrejas. Há também uma tradição, essa eu achei interessantíssima, eu devo trazer para vocês a tradição de Tomé aqui. Há uma tradição que fala que Tomé esteve nas Américas. Não, eu não vou rir não, porque assim, há uma tradição que fala que Tomé esteve nas Américas. Há uma tradição que ele estava com os índios, não fala em que parte das Américas, se foi aqui ou foi na América do Norte, não sei. Mas fala-se que ele esteve na América, tá? Ele conheceu os índios chamavam ele de Sumé. Por que surgiu essa tradição? Quando os portugueses, os espanhóis vieram colonizar essa região aqui, eles descobriram que tinham alguns indígenas, falavam sempre nesse Sumé. E esses indígenas diziam que esse Sumé era um homem branco que veio falar sobre a existência de um único Deus, que era um Deus que se sacrificou numa cruz, e que essa pessoa branca, o tal de Sumé, disse para os índios que eles não podiam viver na poligamia, que eles tinham que ser monogâmicos. E os portugueses acharam interessante, por quê? Porque quando eles chegaram aqui no Brasil, eles perceberam que a maioria das tribos eram monogâmicas e não poligâmicas, e falavam nesse tal de Sumé. A tradição, então, interpretou como se fosse Tomé, como se Tomé estivesse aqui nas Américas. Tá bom? Isso é só a título de curiosidade. Eu achei bem interessante isso aqui, tá? Olha aí, tivemos um apóstolo que pregou aqui nas Américas, tá? Não só na Europa. Martírio. Qual foi o martírio de Tomé? O Tomé foi transpassado por lanças, possivelmente por hindus revoltados em sua pregação. Então, a tradição também vai falar que ele foi transpassado por lanças. Diz a tradição que ele passou um tempo na Índia, lá, né, evangelizando, e, né, como a maioria dos apóstolos, ele vai criar inimizades, principalmente com governantes, com reis, porque ele vai bater de frente com as suas atitudes. E fala, então, que ele foi transpassado. Fala-se que ele estava pregando, e aí começaram a jogar pedras nele, em Tomé e as pessoas que o assistiam, e aí veio uma pessoa furiosa e o transpassou com uma lança. A tradição fala isso. A tradição é tão forte. A tradição, né, que eu falo assim, esse conhecimento que é passado, né, ela é tão forte que ela inspirou muitos artistas, como eu falei, como eu mostrei aqui, né, aquele artista, pintor, como também escritores. É tão interessante que, olha só, lá nos Lusíadas, olha só, os Lusíadas é uma epopeia portuguesa. Acho que todo mundo conhece os Lusíadas aqui, né, na tempo da escola, né? Tem um canto que Camões vai falar sobre o martírio de Tomé. Um dia que pregando ao povo estava, fingiram entre a gente um arruído. Já Cristo nesse tempo lhe ordenava que, padecendo, fosse ao céu subido. A multidão das pedras que voava, no santo dá já tudo oferecido. Um dos maus, por fartar-se mais depressa, com crua lança o peito lhe atravessa. Então você vê que essa tradição era como se fosse a Bíblia para eles também. Eles acreditavam nessa tradição. E essa tradição, ela atravessou gerações. Então, muito da literatura, muito da arte também leva em consideração a tradição. Eu achei interessante, quando eu vi que até Camões, que vai fazer uma epopeia dos portugueses aí, vai botar lá o martírio de Tomé.
Mas vamos deixar os fatos curiosos, vamos para a parte do livro, né? Isso aqui é só para entreter vocês, tá, pessoal? Bom, quais são as lições de Tomé? A principal é essa, ver para crer. Tá? A lição de Tomé é sobre a sua fé. Não tem outro fato que chama mais atenção do que esse. É o que aconteceu com ele quando ele não acredita que Cristo ressuscitou. Né? Ele não está com os discípulos, ele fala, eu só acredito se eu ver e se eu ainda tocar em suas feridas. Esse é o fato marcante de Tomé. Acho que dá tempo de ler, vamos ler aqui, João 20, do 24 ao 29. Alguém, por favor, abra e leia. João 20, do 24 ao 29. Essa é a célebre passagem da vida de Tomé nos Evangelhos, tá bom? Essa passagem vai mostrar um pouco, vai delinear um pouco dos 7 símbolos de Tomé. O que acontece? Tomé estava o tempo todo como discípulo, ele escutava as palavras do seu mestre. Ele sabia que Cristo falava sobre morte e ressurreição, sobre ser entregue, sobre a necessidade disso acontecer. Se você for ler os Evangelhos, Cristo está o tempo todo, vai falar sobre a sua entrega, que o Filho do Homem precisava sofrer por aquilo ali. Mas Tomé ouvia aquilo ali, né, e talvez não entendesse o que seria aquilo. E quando Tomé sabe que Jesus morreu, que ele foi crucificado, enterrado, né, lá, e quando os discípulos voltam e falam, olha, ele ressuscitou, ele não acredita. Então essa passagem, e como tudo que temos sobre Tomé, mostra o seu ceticismo. Né? O que é o ceticismo? É a dúvida, é você questionar, é você chegar à razão, e não simplesmente a uma fé. Essa passagem de Tomé quer nos mostrar sobre a importância de termos fé. A diferença entre uma fé e um ceticismo. A fé, ela é um dom sobrenatural. Ela pertence ao homem sobrenatural. O ceticismo, ela pertence ao homem que é natural. Então, não vou falar erro, porque através disso, Tomé, ele foi restaurado. Tanto que ele fala, meu Senhor e meu Deus. Olha que frase forte, meu Senhor e meu Deus. Ali a sua fé é restaurada. Mas o exemplo de Tomé é um exemplo muito profundo para os nossos tempos. Nesses tempos em que vivemos um grande ceticismo, vivemos uma grande incredulidade. Mas o que diferencia? O que seria essa fé que Tomé não teve? Que fé é essa que Tomé não teve naquele momento? É a fé que é um sentimento, que é apenas uma crença positivista? Assim, ele vai, eu tenho certeza. Pensamentos positivos. Qual foi essa fé? Bom, Tomé, ele foi incrédulo ao ouvir, mas ele foi fiel ao ver. O fato mais conhecido da vida de Tomé nos Evangelhos é, sem sombra de dúvida, a sua incredulidade quanto à ressurreição de Cristo. A passagem também tem uma interpretação espiritual. A fé precisa ser maior que a razão. Então, a lição que nós aprendemos e que Tomé nos deixa é que a nossa fé, ela precisa ser maior do que a nossa razão. O que é fé? Bom, a fé, ela vai ser um dom que Deus nos dá. A fé não nasce do homem. A fé, ela é infundida através de Deus em nossos corações. Ela é dada por Deus. Se ela é dada por Deus, ela é um atributo sobrenatural. Então, assim, a fé, para que serve a fé? Por que nós temos fé? Porque eu tenho fé. Porque a minha fé, ela vai ser capaz de dobrar a minha razão, de curvar a minha razão. Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo é uma religião totalmente baseada na fé sobrenatural. Vamos dar exemplos aqui de fatos sobrenaturais do cristianismo, que só a fé explica. Alguém sabe aí? Tem vários. Ressurreição. O que mais? Só a fé explica. A razão não vai conseguir explicar.
multiplicação de pães. A Trindade, perfeito, que essa é a Trindade. A fé explica a Trindade. O nascimento virginal. Que biologia vai explicar que uma mulher vai gerar um filho sendo virgem? Não tem. Quem é que explica? A fé sobrenatural. Então, essa fé que Deus nos dá foi a fé que Tomé vacilou. Foi a fé que Tomé rebaixou e colocou sua razão acima daquilo ali. Ele pode ter pensado, mas como ele ressuscitou? Porque isso é impossível, embora ele tenha visto vários milagres, inclusive até a ressurreição de Lázaro. Eu o vi sendo transpassado, como é que ele ressuscitou? Eu só queria tocar as chagas dele. Eu entendo, é porque assim, eu entendo que existe às vezes uma confusão sobre o que vinha a ser uma fé sobrenatural e o que vinha a ser uma fé racional. Por exemplo, você pode acreditar que Deus existe, mas não quer dizer que essa sua crença seja uma fé sobrenatural. Porque tem cientistas, tem filósofos que acreditam que Deus existe, como, por exemplo, a ideia do arquiteto inteligente. Né? Eles vão dizer que Deus existe. Eles são religiosos? Isso é uma fé sobrenatural? Não. Eles vão coletar dados, racionalizar, dados lógicos, e vão dizer, olha, Deus existe. Não sabemos qual, mas Deus existe. Essa fé que eles têm é uma fé pensante, é uma fé que eles calculam como isso acontece. Agora, crer que o Deus é Cristo, que Deus é 3 em 1, isso é uma fé sobrenatural. Eu entendo que às vezes tem confusão sobre isso. Um exemplo mais prático. Eu não estudei nada, vou fazer uma prova, eu tenho fé que eu vou passar. Isso é uma fé irracional. Isso é uma fé irracional. Eu estou passando por um problema, eu estou doente, eu já fiz tratamento médico, eu sei que Deus pode me curar, eu tenho fé. Essa fé é uma fé sobrenatural. Então, há essa distinção, essa fé. O que eu tenho que trazer assim é que essa fé que Tomé, digamos, deixou de ter, foi essa fé em dizer assim, que aquilo ali é algo que eu não sei explicar, mas eu sei que é verdade. Aí, é porque é mais complicado explicar sobre fé sem falar em outras questões filosóficas sobre fé. Sem entender e sem ver. Hoje a gente é assim. Esse é o maior exemplo, porque hoje nós não vemos isso aí, nós não estamos presentes. Nós temos que crer sem ver. E Cristo fala, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Certo. Eu entendo a dúvida, a questão de fé racional, fé sobrenatural, é algo que tem que ser estudado realmente. Mas, vamos deixar isso para os filósofos, os teólogos. Mas a Belle falou um ponto importante sobre a visão do autor do livro, John MacArthur. A intenção dele é realmente mostrar que eram homens comuns, simples, mas que o que aconteceu com eles transformaram a vida deles e essa transformação serve de exemplo para nós. Esse realmente é o objetivo do livro, é mostrar isso. São homens como eu e você, que foram chamados com defeitos, com medos, com temores, carregados de traumas, mas que foram transformados. Esse realmente é o mote do livro. Bom, conclusão. Tomé foi um homem de muitas dúvidas e temores. Ele é o mito da humanidade moderna, que se esconde nas sombras da razão para não ver a claridade do sobrenatural. Foi necessário tocar o Deus ferido, foi necessário ver as chagas abertas do Senhor, para assim calar a sua humanidade racional. Tomé é um exemplo de que a fé é o nosso maior alimento espiritual. Não a fé sentimental ou positivista, mas a fé em crer que Jesus foi homem e Deus, morreu e ressurgiu, é nosso Senhor e nosso Deus. A lição principal de Tomé é a nossa fé. Né? A fé que temos que ter é essa fé que até mesmo curva, essa fé que vai colocar a nossa razão abaixo dela. Né? Tomé, naquele momento em que ele toca Cristo, olha que interessante, ele foi o único discípulo, que é retratado, né, lógico, que chegou a tocar as feridas de Cristo. Nenhum outro fez isso, que não é relatado. Eu também vejo como uma linguagem, uma figura espiritual.
Tomé ele foi transformado ao tocar Cristo, ao conhecer até o seu interior. A sua fé foi transformada. Então, talvez, um legado que ele nos deixa é que precisamos tocar a Cristo de forma interior mesmo. Esse tocar, eu falo conhecer a Cristo mesmo, conhecê-lo, ter essa fé sobrenatural. Esse é um legado e ser transformado. Porque depois que ele vê isso, ele se ajoelha e fala, meu Senhor e meu Deus. Então ele reconhece que é ali quem é aquela pessoa que ele toca. Bom, meus irmãos, se alguém tiver mais alguma dúvida para acrescentar ou quiserem acrescentar mais alguma nota, fiquem à vontade. Eu vou encerrar. Vamos lá, vou encerrar, tá bom, pessoal? Fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pelo término. Nos abençoe em nossa ida, em nossos lares, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando a nossa volta mais tarde. Cada pessoa que esteja aqui volte em paz e retorne também em paz. Nos dá um dia abençoado em Tua presença, Santa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.